É o dia inteiro vendendo prostituta pra polícia. Assim, o dia inteiro e noite inteira. É assim o tempo todo. Sempre na porta dos batalhões e sempre de forma casual, comum a qualquer mulher. Certo? Sempre a paisana. Por isso que confunde com a gente. Ele pode fazer isso que ele fez comigo, ele faz com qualquer mulher. E outra, quando ele diz que uma mulher tradicional é prostituta, não chega nos seus ouvidos o comentário. Porque a maioria dos homens são casados. Que saem com prostituta são casados. Ou tem vida pública. Entendeu? E a maioria das prostitutas são baixo meretriz. Todas são baixo meretriz. Mas tem um estereótipo de prostituta de luxo. Entendeu? Mas a 80% deles, a prostituta é baixo meretriz. E acho que uma grande parcela são negras. Negras e sarará. Esse upzinho que eles começaram a ter com sarará foi porque ele investiu na minha aparência, tá? Só a maioria todas com a minha aparência. Mas ele já trabalha na aparência da mulher negra há muito tempo. Entendeu? Então é tudo assim. É atravessando rua, é parada na calçada, tudo a paisana. Dessa forma ele consegue vender a mulher que ele quiser. Ele me vende desde os 18 anos. Desde os 18 anos. Aí eu saía com um senhor de idade, que era meu pai. Branquinho, cabelinho liso, né? Meu pai era nordestino. Então esses brancos parecidos com texanos. É o que se tem de paralelo, para vocês entenderem a realidade de ser branco, nordestino. Então meu pai era de família branca, né? Cabelo lisinho, olho claro assim, tipo o meu. Aí baixinho, simpático, capzinho na cabeça, bonezinho. Era meu pai. Então eu saía muito com meu pai. Sempre estava com ele ou com a minha mãe. Ou com a minha irmã de mãos dadas. Ou com a minha cadela. O que ele fez para confundir? Niterói é um ovo. Niterói é muito pequenininho. É uma cidade pequena. Eu considero sim. Aí o que acontece? Ele, pelo menos o centro de Niterói é pequeno. O centro é pequeno. Aí o que ele fazia? Ele botava pessoas parecidas com o meu grupo familiar. Pra dizer, me vincular. Tá vendo? Ó? Se disser que a moça é prostituta e mandar a sósia, é muito rápido as relações sexuais. Os encontros são em lugares com pouca iluminação. Porque os prostitutos, você passa na porta, tá tudo escuro. Você vê umas luzes coloridas, às vezes passa assim na calçada, você nota que lá dentro tá tudo o quê? Treva. E normalmente boate, lugares noturnos são escuros. Então ele pode caluniar qualquer moça. E aí que começam os crimes dele. Porque depois que ele calunia uma moça de família, ele mata todo o grupo familiar dessa moça. Porque ele não vai querer que o delegado e o policial descubram os crimes dele, né? Isso é falsidade ideológica aqui no Brasil. Você não pode se apropriar de uma imagem de uma pessoa, dizer que a pessoa é você sem ser. Isso é crime. E como ele lida com polícia e delegado, ele tem muito medo que eles peguem os crimes deles contra as mulheres. Entende? Ele fica preocupado com isso. Dos policiais saberem que ele usa esses artifícios criminosos contra as mulheres, né? Então, e contra os meninos também, tá? Porque esses meninos, a maioria desses garotos jovens assim, não são garotos de programa, tá? Não são. A maioria deles não se programa, não se prostitui, não são homossexuais, mas eles já têm os garotos parecidos com eles, né? E aí também cria essa situação para os rapazes também. Quer dizer, ele tumultua a sociedade, né? Para ele se dar bem. Para ele prevalecer nos carros de luxo, porque são BMW. Que ele tem muita
BMW, eles gostam demais. Moto Harley Davidson, outras motos caras, carros último modelo. Os filhos dele todos têm carro, comércios, viagens internacionais. É o desfrute deles. É o desfrute de todos eles, ou seja, para ele prevalecer, ele sacrifica a população todinha. Ele tumultua a nossa sociedade, impede o desenvolvimento das famílias, em desenvolvimento pessoal, porque atrapalha os negócios dele. Eu, numa condição política, eu falo o que eu tenho que falar. Eu não tenho acordo criminoso com ele. E nem simpatia pela pessoa dele. Nenhuma. E os homens não estão levando vantagem com as prostitutas. Eles apenas estão sendo impedidos de conhecer as mulheres honestas, dignas e bonitas. Nós somos bonitas. Olha como ele multiplicou a minha aparência em todo lugar. Nós somos bonitas. A gente não tem exaltação, só crítica e ofensa. Faz até eles tentaram uma vez fazer você se sentir feia, como uma pessoa que ninguém olha pra você, ninguém quer você. Quando eu me deparei, a cidade toda de prostituta era com a minha aparência. Mas eles têm uma psicologia satânica, diabólica. Ele teve uma época que ele queria que eu me sentisse feia, como uma pessoa que ninguém se interessasse por mim, querendo me levar pra depressão. Eu nunca tive depressão. Sempre fui otimista, alegre, pra frente, sabe? Sempre fui guerreira. Nunca me abati com nada. Criei um filho sozinha. Cuidei da minha mãe doente, vi minha mãe morrendo, assassinada na minha frente pela minha própria irmã. E tô eu aqui. Então eu não tenho depressão, não tenho inclinação para depressão, nenhuma. Eu não tenho nenhuma inclinação para ser depressiva. Certo? Eu até chorei bastante, mas em oração a Deus. Só, mas não era depressão. Enxuguei as lágrimas, a vida, eu ia pra luta. Trabalhar, cuidar da casa, higiênica, com as coisas dentro de casa. De repente eles começaram a dizer que eu era fedida, que eu tinha mau cheiro. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Eu fico sem desodorante. Eu nunca tinha ficado sem desodorante. Mas teve uma época que eu fiquei sem desodorante, por causa da situação difícil que eles me levaram aqui, eu não pude comprar um desodorante. E aí que eu descobri que eu não tinha CC. Aqui no Brasil se chama CC, o odor das axilas.